Bom dia. Hoje é 4 de novembro de 2024. Eu sou Haroldo Serávulo Cereza, diretor editorial de Ópera Mundi. Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos. O que está acontecendo nas relações entre Brasil e Venezuela? Há de fato uma escalada na tensão entre os dois países? Como contornar a crise que envolve o Itamaraty e o governo venezuelano? No final de semana, vocês devem ter acompanhado. Na sexta-feira, o Itamaraty emitiu uma nota respondendo a reações da Venezuela às posições do Brasil sobre o veto da entrada da Venezuela nos BRICS. E no sábado, a Venezuela respondeu a essa nota do Itamaraty. Nós vamos conversar sobre esse tema hoje com Fernando Horta, historiador pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre e doutor em História das Relações Internacionais pela Universidade de Brasília, com pós-doutorado em Denver e atualmente pesquisador do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Não percam, a gente começa depois da vinheta. Bom dia, Fernando. Obrigado por vir aqui ao 20 Minutos. Bom dia, Haroldo. Prazer te ver, prazer ver todos aqui no Ópera. Uma segunda-feira modorrenta aqui em Brasília, depois de uma oscilação de temperatura para lá e para cá, mas é assim, eu acho que a gente vai viver assim no Brasil a partir de agora, né? Essas transformações climáticas não vieram para brincar, não. Horta, a segunda foi modorrenta, mas a sexta e o sábado foram animados nas relações entre Brasil e Venezuela. O que aconteceu e como você analisa essa troca de notas entre o Itamaraty e o governo venezuelano? Nós estamos com dois problemas aí, Haroldo. Alguns dizem que são três, mas eu acho que as coisas como estão não podem ser problemas no mundo das relações internacionais. O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que existe um substrato de questões que acontecem, que estão ali, que não vão mudar, independente da minha posição, da sua posição, se nós somos contra ou a favor. A eleição da Venezuela como está não vai mudar, né? Eventuais discussões que o Brasil tenha com relação à metodologia que a Venezuela usou para isso ou para aquilo não vai mudar. Essas coisas são... Não adianta a gente operar em cima disso com rancor. Então, muita gente diz que esse é o terceiro problema, né? Diria, olha, o grande problema foi esse, né? A questão das eleições. Mas eu acho que são dois problemas em especial. Primeiro, você tem um regime venezuelano cuja montagem do seu sistema diplomático é uma montagem diferente da brasileira, né? O sistema diplomático venezuelano ele tem uma parcela de diplomatas profissionais, digamos assim, que são oriundos de uma burocracia estatal, e tem uma parte de diplomatas que são oriundos dos quadros do partido. Isso ocorreu depois que o presidente Chávez tomou o golpe, aquele golpe famoso que a gente conhece, foi televisionado e tudo, e a partir dali, naquelas 24 horas onde parecia que o golpe ia dar resultado, muitos representantes diplomáticos profissionais comemoraram a queda do Chávez nos seus respectivos países, já fazendo novos acordos e tudo mais. A partir dali, o regime venezuelano entendeu que a burocracia ela tinha uma determinada função, mas que precisava de pessoas que operassem nesse sistema diplomático que não fossem necessariamente dessa burocracia. Então, ele é um sistema dual. Esse sistema dual ele tem a vantagem de você ter uma maior representatividade desse corpo diplomático dentro das pessoas da sociedade, ou seja, as pessoas se veem lá, porque afinal de contas são pessoas da sociedade, sim, que vão virar diplomatas, mas ela tem também um probleminha de comunicação. Muitas vezes você acaba tendo declarações aqui e acolá, inclusive de pessoas que não necessariamente são diplomatas, mas que têm poder político, e isso acaba se tornando um problema. Agora, se você pensa que isso é um problema só do lado da Venezuela, não é. No Brasil também. O nosso Itamaraty vem se descolando da postura do presidente Lula há algum tempo, né? Não é de agora que o Itamaraty vem fazendo isso. Ao longo do primeiro semestre do governo Lula, nós tivemos várias votações na ONU, no Conselho de Segurança, em alguns foros internacionais. Lembra que na época, inclusive, nós estávamos presidindo o Conselho de Segurança, se não me engano,
E várias votações aconteceram, vamos dizer assim, de forma diferente do que o presidente Lula se manifestava. O presidente Lula se manifestava numa direção, a votação saía em outra. Depois chegava o pessoal do deixa disso e acomodava isso com discursos técnicos para tentar dizer que é assim ou é assado. Mas não, a gente tem que tomar cuidado. Nós estamos com problemas de comunicação dos dois lados, e esses problemas eles escalam na diplomacia se os adultos não entrarem na sala. A nota da Venezuela dizia que o Itamaraty fez uma agressão descarada e grosseira a Maduro na nota de sexta-feira, quando o Itamaraty disse que cobrou as atas porque participou dos acordos de Barbados e se sentia nessas condições, na condição de fazer isso. A Venezuela... Até onde a Venezuela tem razão, até onde o Itamaraty tem razão nessas duas questões que parecem centrais para entender o descompasso entre os dois países. Pois é, o Acordo de Barbados não falava absolutamente nada sobre atas, tá? Vamos deixar muito claro isso. Você pega o Acordo de Barbados, não diz ali, não define quem serão os observadores, não definem que tipo de comprovação que a Venezuela tem que dar. O Acordo de Barbados não toca nisso, tá? Isso é uma questão séria, porque se fosse essa realmente a alegação, então que se retornasse ao acordo e visse, o acordo exige que se mostre tais e tais e tais documentos e foi aceito pela Venezuela lá atrás. Não foi o caso, não foi isso que aconteceu. O acordo diz que, e a que hora a gente tem que entender isso, tá? O acordo que foi assinado naquele momento dizia que se a Venezuela fizesse uma eleição livre, limpa, correta, transparente, séria, todos aqueles argumentos que a gente gosta de usar quando fala de democracia, e que na maioria das vezes, inclusive, esses argumentos não são acatados nem pelos países que efetivamente os defendem, né? Como, por exemplo, Estados Unidos e até mesmo o Brasil. Bom, dizia que se a Venezuela fizesse isso, os Estados Unidos retirariam todas as sanções sobre a Venezuela. Esse é o ponto importante, né? Se houvesse uma eleição e essa eleição definisse o próximo presidente, todas as sanções seriam retiradas. É esse a posição do Acordo de Barbados, que foi conseguida efetivamente com o presidente Lula, com a mediação do Brasil ali, né? Então, o que os Estados Unidos querem agora, e aí entra esse parceiro, né, que muitas vezes acontece na diplomacia, que é um agente mudo nesse processo todo, o que os Estados Unidos agora defendem é que eles não vão tirar as sanções, né? E para eles não tirarem as sanções, as eleições precisam ser entendidas como não justas, não sérias, não corretas, não transparentes. Mas quem define quando uma eleição é justa, séria? Bom, em primeiro lugar, por uma questão de soberania, quem define isso são os tribunais dos países, e foi o que o Maduro fez, né? O meu tribunal definiu essa situação. Você pode discutir, dizer, não, o seu tribunal não pode discutir. Bom, então nós vamos discutir o STF no Brasil também, vamos discutir a Suprema Corte norte-americana, e alguém vai dizer, não, são coisas diferentes. Não, não são coisas diferentes, nós estamos trabalhando as mesmas questões. Quem define, em última instância, as decisões no país. Isso se chama soberania. Isso está lá nos escritos do Jean Bodin, por exemplo, né? Então, ainda pré-iluminismo, não são coisas triviais. Então, no Acordo de Barbados não dizia que um organismo internacional ia julgar a veracidade ou não do que estava sendo colocado, a condição ou não. E o que nós vimos, em grande medida, a partir da própria eleição, foi que durante todo o período eleitoral venezuelano, houve já um condicionamento para tornar aquelas eleições suspeitas, não interessa quem viesse a vencer. Nós temos vários atos disso antes das eleições. Durante a eleição nós vimos os ataques digitais, os ataques tecnológicos à Venezuela. Depois das eleições seguiram esses ataques por lá, e o outro lado está dizendo, não, mas nós estamos sendo cerceados no nosso direito de participar, porque a oposição teve o seu candidato retirado. Bom, no Brasil também, a oposição, nós tivemos aqui o presidente Lula retirado do contexto, hoje nós estamos deixando Jair Bolsonaro inelegível. Veja, se nós vamos entrar nas questões internas desses países, a situação pode se tornar bastante mais complexa e talvez um labirinto que a gente não saia. Por isso que eu disse... Quer dizer assim, Horta, tipo, Maduro pode ter se protestado contra a prisão do Lula, mas em nenhum momento ele deixou de reconhecer o governo Bolsonaro. É isso que você está dizendo? Ele nunca atentou à soberania brasileira.
né? Ele disse, olha, a Venezuela entende essa prisão como ilegal, como não correta, mas em nenhum momento a Venezuela deixou de reconhecer a soberania brasileira. Esse é que é o ponto, né? Nas relações internacionais, ou a gente reconhece soberania, e o Itamaraty sempre foi muito correto nesse ponto, inclusive por cima dos próprios interesses políticos, que muitas vezes rondam a diplomacia, né? Então sempre colocou isso: soberania e autodeterminação dos povos. Nós não vamos discutir internamente o que está acontecendo, porque senão a gente não sai mais dali. Agora é muito estranho, porque a Venezuela ataca o Brasil, dizendo que o Brasil está, digamos, desrespeitando Maduro porque passa por sobre soberania, mas mais do que isso, essa política externa que o Brasil está aplicando foi nomeada pelos países da América Latina, não todos, claro, mas uma maioria, de política do castigo. E essa política do castigo, por quê? Porque nós temos hoje estudos mostrando que as sanções sobre a Venezuela, as sanções norte-americanas sobre a Venezuela, matam 40 mil pessoas ao ano. E não são estudos meus ou seus, Haroldo, são estudos de universidades norte-americanas. Por quê? Porque evitam que você compre medicamento, evitam que você compre determinados tipos de materiais que são essenciais para a população mais pobre. É a população mais pobre que acaba tendo reflexo na aquisição de alimentos, que, aliás, nos últimos 6 anos, melhorou muito na Venezuela. Quando as sanções foram colocadas, a população chegou a ter problemas sérios de alimentação. E o Maduro vem resolvendo isso nos últimos anos, através de acessos a mercados que, vamos dizer assim, antes não teria, através de produção interna. Então, eles estão recolocando. Mas a verdade é que são 40 mil mortos. E aí, o Brasil ajuda esse tipo de situação? E aí, Haroldo, tem um outro problema. O Brasil já é visto por outros países da América Latina como um capataz norte-americano dentro do nosso continente. Durante muito tempo, nós fomos entendidos dessa maneira. E até hoje, se você conversar em off com diplomatas mexicanos, diplomatas argentinos, diplomatas uruguaios, vocês vão ver que esse tipo de percepção segue o Brasil como um faz-tudo dos Estados Unidos aqui. E nós vamos encarar essa pecha? É isso a pergunta que está sendo feita agora para a nossa política externa. Nós vamos realmente fazer parte dessa política do castigo e castigar o povo venezuelano porque existe uma divergência sobre como as eleições da Venezuela deveriam ter sido tocadas? Por que não falaram antes das eleições tocar? Por que quando a Venezuela, por exemplo, pediu a participação de institutos brasileiros, ou mesmo do Celso Amorim antes da eleição, para chegar aqui e dizer, olha, o nosso padrão de exigência é esse. Por que não se falou? Por que se deixou para depois? E aí entra essa questão muito séria que o Maduro vem acusando, de que o Brasil estaria, vamos dizer assim, fazendo um jogo duplo para não se incomodar com os norte-americanos, né? E, ao mesmo tempo, não permitir que internamente se levante uma crítica contra o presidente Lula. Por quê? Não sei se você lembra, faz uns 60 dias, alguém no Palácio disse que a comunicação do presidente não vinha bem, o presidente contratou ou chamou um marqueteiro para falar com ele, e a primeira coisa que o marqueteiro disse para o presidente é que as questões externas estariam lhe custando apoios políticos internos. Se essa é realmente a situação, se nós vamos transformar a política externa brasileira num apenso do nosso interesse político interno, eu acho que a gente está fazendo errado. Vou fazer um pouco o advogado do presidente Lula aqui. O governo brasileiro, logo após as eleições, foi à Venezuela e o discurso é de que as atas seriam apresentadas ao governo brasileiro. E, de certa forma, isso condicionou um pouco o posicionamento do Celso Amorim externamente, né? Ou seja, o Celso Amorim foi e falou, não, a Venezuela vai apresentar os documentos. E a Venezuela acabou apresentando para a própria justiça esses documentos. Não dá para dizer que não teve uma análise, teve uma análise interna, mas não para a comunidade internacional. O Brasil não ficou um pouco com a brocha na mão e é um pouco essa sensação que está atrapalhando tudo? Eu acho que sim. Eu acho que o Brasil fez uma exigência demasiado grande e não se deu conta de onde essa exigência ia levar. Vamos fazer um exercício contrário, Haroldo. Vamos pensar assim, qual é a melhor evidência? Vamos imaginar que o mundo inteiro esteja discutindo a validade das eleições da Venezuela. Isso é uma meia-verdade. Metade do mundo só está discutindo, a outra metade já aceitou. Mas vamos imaginar que o mundo inteiro estivesse exigindo... Eu diria que mais da metade do mundo aceitou.
Mas em termos populacionais não, porque quando a China vai lá e diz, não, nós aceitamos, a coisa muda de figura, né? Mas vamos imaginar que todo mundo queira uma prova, né? Qual é a melhor prova que pode ser dada nesse sentido? Ou seja, aquela prova irrefutável, aquela que você mostra e não existe mais discussão. E você vai ver que não existe essa prova. Mesmo que a Venezuela pudesse e apresentasse todas as atas corretamente colocadas, haveria a discussão de dizer, não, essas atas foram fraudadas. Não, essas atas não fecham porque tecnicamente não sei do que do número. Aliás, os norte-americanos já tinham feito isso antes, com uma série de estudos quantitativos tremendamente falhos, tremendamente complicados para uma situação de eleição, e isso não é difícil mostrar, mas ela já vinha fazendo isso antes. Então, veja, a melhor produção de evidência para ajudar no discurso brasileiro é insuficiente. Como é insuficiente, o que o governo Maduro fez? O governo Maduro disse o seguinte, olha, a oposição apresente as atas, nós apresentamos as nossas, vamos fazer uma cooptação de tudo isso. A oposição nunca apresentou as atas. O que a oposição fez foi jogar isso dentro de um site com domínio estrangeiro e não apresentou isso dentro da justiça venezuelana. Porque se apresentasse, isso configuraria crime, poderia configurar crime se as atas fossem modificadas. Aí você vai olhar para a oposição e a oposição diz o seguinte, nós não apresentamos porque nós não confiamos na Suprema Corte. Bom, aí nós entramos no problema clássico da soberania. Se você não confia, se você não aceita o órgão que dirime as dúvidas todas entre a sociedade, não há como dirimir. E é isso que aconteceu. Não há evidência possível suficiente para suprir o que o Brasil quer. Então, o que a Venezuela fez? A Venezuela se segurou no conceito de soberania. O Brasil aceita? Parece que não. Tá certo. Horta, a entrada nos BRICS era muito importante para a Venezuela, para a questão, digamos, de balançar os bloqueios que o país recebe, certo? O veto brasileiro, nesse sentido, é desproporcional ao problema que está vivendo a relação entre o Brasil e Venezuela. Porque vamos supor que essa questão eleitoral continue indo, mas o Brasil continua reconhecendo o governo da Venezuela. Por que o Brasil rejeitou a Venezuela nos BRICS? Tem alguma outra razão, além das disputas em torno da eleição? Essa é toda é o X da questão, Haroldo. Primeiro, porque não é a primeira vez que o Brasil rejeita, tá? Tem muita gente dizendo, não, essa é a primeira. Não, não é. Quando houve a primeira reunião para os BRICS alargados, que nem a gente chama, ali China e Rússia esperavam que o presidente Lula indicasse a Venezuela e não a Argentina. E ali já houve, vamos dizer assim, um veto branco à Venezuela, entendeu? Porque não era necessariamente o momento de uso de veto, mas o Brasil indicou a Argentina, que no final fez pouco caso da indicação, porque o Alberto Fernandes aceitou e o Milei hoje diz que não entra, aquela coisa toda, e nós jogamos fora uma vaga, né? Uma vaga que, olha só, para o Brasil significaria a consolidação dos seus interesses regionais, né? Mas para a China e Rússia significaria a consolidação de quase 60% de controle sobre a produção mundial de petróleo. Então, a gente tem que entender isso. A entrada na Venezuela ela tem vários significados. Para a Venezuela, significa respiro, melhor condição de vida, atender aos interesses da sua população. Aliás, esse é um parênteses que eu quero fazer aqui, né, Haroldo? O que se intromete mais na eleição de um país? Será que é essa questão de propaganda que é colar? Será que é a prisão ou a não homologação de um candidato ou não? Ou será que são 10 anos de sanção onde você rebaixa o nível de vida da população e joga isso no colo do governante, né? Então, para a Venezuela, a entrada significa um respiro da sua população, mas para a China e Rússia, a entrada da Venezuela significa um controle sobre o processo de produção de petróleo. E alguém vai me dizer, mas o que isso tem a ver, Fernando? A maior máquina de guerra do mundo, a maior máquina de guerra da história, que é o exército norte-americano, vive de petróleo. Se ele não tiver petróleo, essa máquina fica comprometida, pelo menos no seu uso a longo prazo. E é isso que hoje China e Rússia pretendem fazer. Então a entrada da Venezuela era essencial. O Brasil negou lá atrás, negou apresentando a Argentina, e agora nega de novo. Então veja, não é a questão da eleição. Porque quando foi negado lá atrás, não existia a questão da eleição. Entende? É uma questão diferente que está sendo aí colocada. E o que é? E aí, quando você vai ouvir as fontes internas, porque é muito interessante
diplomata é um bicho que mente que nem uma desgraça. Para nós que somos historiadores, conversar com diplomata, a gente só conversa com diplomata aposentado. Diplomata aposentado fala que é uma beleza. Agora, diplomata na ativa não dá para confiar. Você vai conversar com eles e aí vem 200 decisões diferentes, né? Primeiro, que o Brasil teria sido desrespeitado porque havia sido prometido um determinado conjunto de evidências e não foi colocado. Até gente que defende o seguinte: o presidente Lula está fazendo isso para evitar uma resposta mais forte dos Estados Unidos. Né? Porque enquanto o Brasil está dando essa resposta, enquanto o Brasil está lidando, há um controle da violência diplomática que está sendo utilizada, até para que o Brasil possa dizer para os Estados Unidos: olha, não faz, nós estamos tratando, isso é uma questão latino-americana. Você entendeu? Agora, nós vamos aceitar esse tipo de evidência? É difícil para um historiador aceitar isso, porque se baseia num documento, numa percepção que nós não temos comprovação. Então, quer dizer que os Estados Unidos estão forçando o Brasil a ter essa posição, que, de outra forma, se o Brasil reconhecesse o sistema venezuelano, então os norte-americanos teriam uma ação mais dura para colocar. Eu acho difícil achar essa evidência, mas isso está sendo dito em Brasília. Ou que nós estamos com um problema de comunicação, ou que o Brasil estaria mediando uma violência diplomática maior, internacional, e a partir daí as coisas saem de figura, né, Haroldo? Porque se nós estamos mediando essa violência, então o Brasil não está fazendo mal à Venezuela. Talvez até por esse discurso esteja ajudando a Venezuela. Agora, o Brasil apoiou a entrada de Cuba, o que para os Estados Unidos não é pouca coisa. Se dava para bancar Cuba, não dava para bancar a Venezuela? Não, porque Cuba, a crítica a Cuba, ela faz parte de um sistema geopolítico do século XX que não existe mais. Por que se criou essa construção sobre Cuba? Porque existia ali um veto ideológico, histórico, que vem desde a Guerra Fria. A Venezuela, ela participa de um sistema geopolítico de significados e interações do século XXI. Por conta do petróleo, você entendendo? Se você tirar isso é muito claro, vamos dizer bem claro. Se você tirar o petróleo da Venezuela hoje, magicamente estala os dedos e tira o petróleo. Gente, acabou todos os problemas do Maduro. Amanhã ele vai estar sendo recebido, a eleição vai ter funcionado bem, porque afinal de contas, os padrões eleitorais que a Venezuela colocou ali não são inferiores a, por exemplo, o que acontece em alguns países do leste europeu, o que acontece em alguns países da própria Europa Ocidental. Né? Então, assim, não é muito diferente do que nós vemos. E você teria sanções levantadas. Agora, como você coloca a maior reserva de petróleo do mundo, e vamos dizer isso, é maior do que o que a Rússia tem, é maior do que o Oriente Médio tem, é maior, bom, aí a coisa muda de figura. Qualquer coisa que os Estados Unidos possam fazer para criar estruturas de poder sobre essa situação é interessante. Como é que o Brasil se coloca sobre isso? E essa é a grande crítica que a Venezuela faz. O Brasil deveria ter uma postura nesse momento de anti-imperialista, latino-americanista, né, agregacionista, ou seja, construir esse sistema, mas o presidente Lula me parece que julgou que uma política assim, em época eleitoral, e com as eleições nos Estados Unidos, talvez fosse danar os interesses do Brasil e está resolvendo caminhar por um caminho do meio. Só que esse caminho do meio é muito mais complexo de se tomar. Horta, China e Rússia bancam a Venezuela. O Brasil tem força de veto por quê? Pois é. Primeiro assim, China, vamos... Até agora eu fiz toda uma argumentação que quem está nos ouvindo pode dizer assim: nossa, o Fernando vai tirar a camisa agora, ali por baixo tem a bandeira da Venezuela, vou ver a estrelinha aqui em cima e tal. Na realidade, China e Rússia bancariam a Venezuela em qualquer situação, entendeu? Se o Maduro chegasse ali e dissesse: olha, não vai ter eleição e eu vou ficar no poder pelos próximos 4 anos porque nós estamos num processo de sanção, a violência é grande aqui. Fernando, mas isso é ditador. Não, isso foi o que o Zelensky fez na Ucrânia e que ninguém falou absolutamente nada. Todo mundo achou que tá tudo certo. É isso mesmo, vamos seguir assim. Isso é o que acontece na Arábia Saudita, que nem eleições tem e que é um país parceiro dos Estados Unidos. Então, China e Rússia apoiariam o Maduro, eu acho que em 90% das vezes naquela situação, porque o interesse geopolítico manda aí nessa situação, né? E também porque China e Rússia não estão na América Latina. O que quer que venha acontecer na Venezuela aqui, para rebater lá, é muito grande, né? É muito diferente. Basta ver como China e Rússia tratam os seus vizinhos e os seus problemas diplomáticos vizinhos e como tratam os problemas diplomáticos longe do seu território.
Então, essa questão eu acho que não é definidora para a gente saber quem está certo ou quem está errado, mas é um dado que nós temos que trabalhar. China e Rússia reconheceram, e, portanto, uma parte desse novo mundo geopolítico que está se montando reconhece a Venezuela. Aonde é que vem, de onde vem o veto do Brasil, esse poder de veto do Brasil? Primeiro, o BRICS não tem nenhum poder de veto estabelecido ali, não há um regulamento dizendo, olha, um dos países tem veto, não foi assim. Agora, há um certo respeito histórico diplomático à atuação do Brasil e, em especial, à atuação do presidente Lula. E foi por isso que China e Rússia não passaram por cima da posição brasileira nesse primeiro momento. Aceitaram, reconheceram, até porque ninguém entrou ainda no BRICS agora, esse processo ainda deve levar 1 ano, 2 anos, então há tempo, há espaço, mas veja, assim que o presidente Lula e o Brasil ofereceram esse veto, vamos dizer assim, à entrada da Venezuela, o Putin, no dia seguinte, fez um discurso tremendamente questionador sobre isso, dizendo que vê com bons olhos, que a Venezuela é uma nação amiga e fez tudo o que for possível. Então, eu acho que nos próximos meses, o que vai acontecer é isso, uma pressão sobre o Brasil dentro dos BRICS, de Rússia e China, dizendo o seguinte, olha só, esse conglomerado aqui, ele tem que caminhar para um determinado lado, ele tem que se tornar uma oposição geopolítica aos interesses norte-americanos. Você, Brasil, vai ter que definir de que lado você quer ficar. E aí é que eu acho que isso vai ser perigoso, porque o BRICS, conforme o presidente Lula entende, ele não é uma peça de oposição aos Estados Unidos, ele é uma ponte de ligação entre esse sistema geopolítico antigo do século XX e o sistema geopolítico novo que está se moldando. Mas China e Rússia não querem pontes. China e Rússia querem que, nesse momento, o BRICS seja um divisor de águas. Então, eu acho que a posição brasileira vai se tornando insustentável. Não porque a Venezuela está levantando a voz ou baixando, mas porque China e Rússia devem vir aí exigindo que a posição brasileira se aclare nesse processo. Agora, tem uma diferença grande entre o posicionamento da China e da Rússia em relação ao Brasil. A China parece ser muito mais tolerante com o Brasil e muito mais, digamos, pega mais leve, publicamente pelo menos, do que a Rússia. Ou eu estou enganado? Não, tens razão, mas é uma questão de história, né, de entendimento de filosofia de civilização. A China, ela é muito mais pragmática nesse sentido. Ela deixa o tempo correr e ela sabe que os processos de decisão não vão ser feitos agora. A posição do Brasil, ela pode mudar até os 44 do segundo tempo e ainda está dentro da legalidade, entendeu? Só a partir do ano que vem é que nós vamos discutir com propriedade a entrada ou não de pessoas ali. Por enquanto são indicações para tornar esses membros observadores, né? Não há ainda um movimento institucional sério para transformar. Não tem uma perda imediata para a Venezuela. Exato. Então, se não tem essa perda, a China prefere que as coisas sejam levadas na conversa, né? A Rússia não. E o Putin é muito claro nisso. O Putin trabalha com um limiar de confiança diferente do limiar de confiança chinesa. A China confia mais no Brasil do que a Rússia, né? E a Rússia, então, queria que o presidente Lula fizesse essas declarações abertas e explícitas para colocar o seu posicionamento. Essas são diferenças históricas da diplomacia russa com a diplomacia chinesa, né? Uma mais calma, mais distendida no tempo, suportando as suas exigências e as suas contradições a partir da sua base de material, e a outra mais declarativa, mais afrontiva, de forma mais direta, que é a diplomacia russa, que vem de origem da diplomacia soviética no século XX. Então, eu acho que são diferenças de caráter histórico, mas que redundam numa situação em que as duas vão colocar o Brasil em xeque nisso tudo, e o Brasil vai ter que definir de que lado vai ficar nessa briga geopolítica. E isso é tudo que o presidente Lula não quer. Se o presidente Lula pudesse se fazer de maluco, entendeu? Dizer, olha, não sei do que vocês estão falando, e não se meter na questão do BRICS nesse momento, ele faria isso. Porque, primeiro, o Brasil não tem força suficiente para mudar o sentido do BRICS que a Rússia e a China estão dando, e segundo, o Brasil vai sofrer muito mais esse repuxo geopolítico do que os outros países, pela questão da proximidade com os Estados Unidos, né? O Brasil vai sentir isso de imediato, por exemplo, se amanhã o presidente Lula resolve levantar e dizer, olha, nós vamos entrar no BRICS, era isso mesmo. A imprensa aqui no Brasil, tu sabe como é que vai ser, né, Haroldo? O Jornal Nacional vai tirar coelhos da cartola, vai fazer estardalhaço, e politicamente o Brasil sofre. Então, o presidente Lula, se ele pudesse fingir que isso não estava acontecendo, ele faria isso. Agora, por outro lado, o presidente Lula, vou voltar aqui ao papel do advogado
dele aqui, que não é o meu, mas é bom para esquentar essa conversa. O presidente Lula, de certa forma, ganha um certo tempo com essa manobra e pode criar as condições para uma entrada da Venezuela mais à frente, mais suave e fora do ano eleitoral. Nesse sentido, não, se caminhar nesse sentido, não parece ser uma manobra ruim. Ou estou enganado? Sim. Não, tem razão. Muita gente aqui em Brasília defende essa tese, né? Defende a tese do governo. Se você falar com os diplomatas, que nem eu disse, né? Os diplomatas vão te dizer que faltou reconhecimento da importância brasileira, faltou um conjunto de evidências sobre da condição eleitoral para que o Brasil não ficasse em suspenso. Mas se você, né, tira tudo isso e vai conversar com eles na boa, o que eles te dizem é exatamente isso. Olha, os Estados Unidos estão exigindo implementar respostas drásticas e mais duras contra a Venezuela. O Brasil está mediando esse confronto, mas para ter legitimidade de mediador, o Brasil não pode parecer parte. Então, se o Brasil se aliar com a Venezuela ou aceitar tudo que o Maduro está colocando, o Brasil ficaria como parte. E aí, quem é parte não pode ser mediador. E como o Brasil está tentando mediar, nós precisamos fazer esse meio campo, parecer duros nesse momento, não aceitar, mas que isso tudo se dissolve em 6 meses, em 8 meses, com uma visita do Maduro, né? Talvez uma visita do Brasil lá e a verificação das informações que são necessárias no tribunal, alguma coisa que se organize isso. Mas para isso acontecer, nós precisamos nos afastar do momento eleitoral, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. Vamos lembrar que a gente terminou a eleição faz uma semana, então isso poderia ter sido utilizado de forma mais... 3 países, né, Horta? Venezuela, Brasil e com uma diferença pequena de tempo entre elas, né? Isso é complicado, porque você faz uma bagunça política em todos os países. Agora, vamos lembrar que na primeira semana de campanha aqui no Brasil, a Maria do Rosário, no Rio Grande do Sul, o Boulos, em São Paulo, foram atacados pela questão da Venezuela. Né? Diretamente, você devia ser prefeito de Caracas. Então, assim, o fato do Brasil ter colocado isso vamos dizer, em momento de espera, em stand-by, né? Talvez tenha ajudado a que esse assunto não tenha sido mais pauta do processo eleitoral. Agora, uma vez que o processo eleitoral está terminado, a gente hoje pode desonestamente dizer, mas não faria diferença. Não sei se faria diferença, não. A gente não ganhou, mas a gente podia não ter ganhado por mais, entendeu? Então, as coisas têm que ser tomadas dentro do seu contexto. Talvez, sim, se o Brasil conseguir mediar essa entrada da Venezuela nos próximos meses e fazer uma coisa mais suave, isso pode, de fato, acontecer. Muita gente aqui em Brasília diz o seguinte, e olha só que interessante como a política se torna mais complexa, né? Se o Trump entrar, se o Trump se eleger, é mais fácil do Brasil fazer essa mediação com a Venezuela. Porque o Trump tem como principal ponto uma oposição e um antagonismo direto contra a China e estaria disposto a fazer o reconhecimento da Venezuela ou coisa assim, mediante acordos comerciais de utilização de petróleo aqui e acolá. A Kamala Harris não. A Kamala Harris teria um pacto ideológico com os democratas sobre essa questão da democracia, ainda que no sentido mais amplo, né? E que isso a impediria de tomar essas posições. Então, veja, está tudo em aberto, Haroldo. Essa é a condição. E o que o Brasil está dizendo para a Venezuela é o seguinte, não vamos definir isso agora, vamos definir isso daqui a 6, 8 meses. A Venezuela, por essa narrativa, precisaria baixar um pouquinho o tom, dar espaço para que isso aconteça. Certo. Agora, esse equívoco, como entra a questão do petróleo do território disputado com a Guiana nessa história? O legal, interessante é o seguinte, esse equívoco é um assunto acabado dentro da Venezuela, tanto faz para a oposição como para o Maduro, os dois tinham a mesma posição. Esse equívoco é venezuelano e ponto final. Isso não havia mudança, a própria Maria Corina dizia isso, esse equívoco é da Venezuela, então não era esse o ponto que estava ali divergindo entre oposição ou não dentro da Venezuela. Né? Agora, o que a Venezuela fez foi subir o tom diplomático da forma como foi para conseguir um acordo em que nós vamos discutir isso mais ali adiante. A posição brasileira, de novo, ficou no meio do caminho, reconhecendo os direitos históricos ali estabelecidos, mas não finalizando a questão. Então, é uma questão que está em aberta, só que a Venezuela hoje não tem legitimidade para postular nada, porque ela está sendo atacada dentro do seu próprio
dentro do seu próprio governo, né, a legitimidade do seu próprio governo. E isso pode ser também uma defesa à região de Essequibo, à utilização e exploração de petróleo por Essequibo, como vem sendo feita, porque do ponto de vista geopolítico para os Estados Unidos, o que interessa a eles são os acessos a esses postos de petróleo da forma mais barata possível. E Essequibo sendo explorado, não pela Venezuela, mas sendo explorado, já ajuda nesse processo, né? A grande questão agora é saber se a Venezuela vai aceitar isso, não vai aceitar, se o Brasil vai aceitar, não vai aceitar. Então é um jogo muito intrincado nessa questão. O que me incomoda é que o Brasil, de alguma maneira, não só reconheça esse equívoco, como resolva fazer algo semelhante, né? E comece a tirar petróleo da margem norte, como a gente está vendo isso. E aí a gente entra na questão do IBAMA, na questão do que está acontecendo ali. Porque, veja, se nós formos usar como desculpa, né, a retirada de petróleo da Guiana dali para possibilitar que as nossas empresas façam a mesma coisa, a gente vai estar prejudicando o discurso brasileiro de contenção do aumento da temperatura global, né? E essas duas coisas não se sustentam. Então, veja, se o presidente Lula quer continuar sendo um ator internacional relevante na luta contra as transições climáticas, precisa conter a questão da retirada de petróleo na margem norte. E precisa também ter uma posição mais clara, diplomática, com relação a esse equívoco. Talvez se aliando àquilo que a Venezuela vem dizendo. Esse equívoco é da Venezuela. A questão, Haroldo, é como mudar isso, já que os Estados Unidos declararam que estão ao lado da Guiana. Será que a gente não vai estar incorrendo em mais um confronto internacional na América Latina? E será que os Estados Unidos não usariam isso como usou o Kuwait, por exemplo, na época, né? Para defender o Kuwait, arrasou o Iraque. Então, assim, é muito perigoso a gente fazer essa escalada nesse momento e acho que convém a gente dar 6, 8 meses de descanso nisso aí. Ali adiante a gente volta a conversar. Talvez um pouquinho mais de tempo, né? Tá 100 e tantos anos esperando. Ô, Horta, vou fazer um pequeno intervalo, pedir para as pessoas apoiarem o jornalismo de Ópera Mundi. Queria agradecer ao Paulo Henrique Franco, que se tornou membro pagante durante esta transmissão. Queria lembrar você que você pode ser um apoiador de Ópera Mundi fazendo uma assinatura solidária em www.operamundi.com.br/apoio. É a forma mais comum de apoiar o nosso jornalismo. Você também pode se tornar membro, como o Paulo Henrique, ou pode mandar um superchat ou um super sticker durante essa transmissão. Aliás, quem fizer perguntas via superchat tem prioridade na passagem aqui para o nosso entrevistado, para Fernando Horta. Queria também dizer, se você estiver assistindo o programa gravado, mande um valeu demais. E se você estiver ouvindo este programa no podcast, por que você não faz um Pix agora mesmo para a chave apoia@operamundi.com.br? Nossa razão social é a última instância editorial limitada. Tá certo? Quem é membro pagante e assinante solidário de Ópera Mundi pode participar dos encontros presenciais com o Breno Altman, os cafés com história, que acontece todo final de mês, vai ter um também no fim de novembro. Anota aí na agenda, no sábado de novembro. Tá bom? Vou chamar de volta o Fernando Horta para falar sobre... Na verdade, acabei de ser corrigido aqui pela Patrícia, Fernando, que está fazendo essa transmissão. O Café com História vai ser no dia 7 de dezembro. Vai ser a última edição do ano. Essa vez vai ser excepcionalmente, não vai ser no último dia de novembro, como a gente costuma fazer. Tá certo? Obrigado, Patrícia, por me corrigir. Então, fique esperto aí, você que quer participar do Café com História. Em breve teremos mais informações. Horta, as eleições norte-americanas que estão acontecendo, na verdade, né? Porque a campanha para o voto antecipado foi muito forte dessa vez. Os democratas descobriram esse mecanismo alguns anos atrás, estão cada vez mais empenhados neste trabalho, que é um trabalho, num certo sentido, de democratização, né? Porque a eleição americana tinha um processo de exclusão muito forte, quando as pessoas iam votar só num dia, não tinha feriado, ninguém podia faltar no trabalho para votar, ou seja, excluía boa parte da classe trabalhadora do processo eleitoral.
como você está vendo e como entrou a questão da Venezuela e dos BRICS na questão na eleição americana? Então, Haroldo, a gente existe por um lado a ideia de que o voto antecipado aumenta a participação e existe por outro lado a crítica de que o voto antecipado transforma a eleição num processo de venda, né? Você sabe que hoje a gente trabalha com as teorias, né? O marketing trabalha com as teorias da venda imediata. Então, convencer o cara, tá ali, passa o seu Pix, o seu cartão, já lhe entrego, e que isso traria essa lógica mercadológica do imediatismo para dentro da eleição. Então, em vez da pessoa ter meses para decidir, a pessoa decide agora, viu o negócio, já vota amanhã, já manda, já resolve isso. Então, há críticas pelos dois lados. Eu confesso para você que não li ainda um estudo sentando, né, a pedra nessa situação. A questão da política externa nas eleições norte-americanas, por tudo que eu tenho lido, por tudo que eu tenho acompanhado, pelas entrevistas que tenho feito com pessoas lá dentro, ela está sendo muito pouco tocada, né, como posição definidora, porque basicamente republicanos e democratas estariam concordando sobre a imensa maior parte dos pontos das questões internacionais. Então, como eles concordam, esse não é uma questão de divisão, e com o medo que todos os dois têm de perder votos em função disso é muito grande. Então, por exemplo, nenhum dos dois critica Israel ou apoia a Palestina de forma aberta, mas a gente percebe que Kamala Harris é bem mais, ou se mostra bem mais indignada com a postura de Israel do que o Trump, né? E até porque ela tem um compromisso com as mulheres americanas. Ela fez uma fala muito forte há um tempo atrás, dizendo que as mulheres americanas teriam, vamos dizer assim, estariam cheias, estariam indignadas com o fato de estar recebendo no seu celular as mortes, né, os vídeos com mortes de crianças. Então a gente percebe que existem algumas diferenças. Deixa eu só tirar o fone, porque ele acabou a bateria. Pronto, agora eu coloquei o outro. Dá uma falada aí só para eu ver se está tudo ok. Ah, tu tá no mudo, Haroldo, tá no mudo. Agora... Desculpa, Lota. Eu ponho no mudo porque diminui o ruído. Mas você está me ouvindo? Não, eu estou te ouvindo agora, então tá tudo bem. Sobre as questões, por exemplo, da Ucrânia, que é outra questão internacional importante, ali existe um ruído, né? O Donald Trump afirma que vai acabar com essa guerra de forma imediata e tem o apoio do Putin para fazer isso. A Kamala Harris se coloca do lado da Ucrânia, informando que aquilo significa uma parceria histórica com os interesses da Europa e tudo mais. Então, até os interesses da Europa mudarem, a posição norte-americana vai ser de apoio à Venezuela. O problema é que os interesses europeus estão mudando, né? A França já falou que o Zelensky está passando os limites, a Itália está meio assim estranha com isso. A Meloni deu umas declarações dizendo que não é mais possível se admitir no continente europeu tamanha violência. Então essas coisas todas acabam colocando. Agora, sobre as questões dela, há um silêncio novamente. Por quê? Porque o Trump disse claramente que se fosse ele já tinha tomado todo aquele petróleo, e aquele petróleo é o petróleo da Venezuela, né? Ele já disse isso abertamente, e a gente sabe que ele tem o apoio do Elon Musk. O Elon Musk já disse isso também com relação aos metais raros que são de interesse da indústria de informática e de alta tecnologia naquela região. E a Kamala Harris a Kamala Harris, em vez de chegar e dizer não reconhece, não, a Kamala Harris ficou em silêncio a respeito disso. Então, para a Venezuela, eu acho que não faz muita diferença do ponto de vista dos objetivos, né, sobre a sua história. Ambos vão iniciar um processo de pressão muito grande com relação ao Maduro. Mas quem estuda isso com mais detalhe, com mais cuidado, diz que o Trump, por ter essa posição mais liberal estabelecida e não tanto ligada a essas questões ideológicas, seria mais fácil de negociar. Ou seja, basta que, por exemplo, o Maduro aumente as permissões de empresas norte-americanas de explorar o petróleo venezuelano, porque existe hoje, viu, gente? As pessoas não sabem, mas hoje você tem em 3 lugares da Venezuela que as empresas americanas foram permitidas de tirar petróleo dali. É pouco, mas é um início, né? Então, se você aumentasse, haveria a possibilidade, efetivamente, de você negociar isso com um pouco mais de cuidado. Então,
não vejo a utilização dessas questões internas como essencial, não vejo os objetivos muito diferentes, mas vejo a forma como o Trump e a Kamala Harris vão implementar os seus objetivos com uma diferença bastante grande, e aí o interesse venezuelano talvez seja, por mais incrível que isso possa parecer, em direção a Donald Trump. Ou seja, não dá para saber nada, mas a situação é complexa, né? Ou seja, não tem saída simples para a Venezuela. Que essa é uma questão não definidora dentro do discurso da política da eleição dos Estados Unidos. Ambos estão em silêncio em relação a isso. Acho que ambos têm os mesmos objetivos, vão pressionar o Maduro, mas a diferença é que essa pressão tem como objetivo, pelo lado do Trump, um aumento das relações comerciais e a utilização de fato do petróleo venezuelano, enquanto pelo lado da Kamala Harris tem um objetivo mais difuso, muito mais ligado às questões ideológicas, históricas e tudo mais, e isso pode ser problemático na hora de fazer essa negociação. Eu acho que o Maduro hoje se sentiria bem tranquilo em abrir ou liberar um pouco mais da participação norte-americana dentro do petróleo venezuelano se as sanções forem retiradas. Então, um acordo que fica bom para os dois lados. Esse acordo, Trump me parece mais próximo de aceitar do que a Kamala Harris. O petróleo imediato é mais urgente para a política que o Trump pretende implementar. Isso, ele é mais urgente para o Trump e para o Maduro, que precisa resolver os seus problemas de política interna imediatamente. Não pode esperar 6 meses, 8 meses, né? A Venezuela tinha tem históricos conflitos com a Colômbia, inclusive com população venezuelana em território colombiano, etc. A chegada do Petro mudou muito a relação entre os dois países. Qual a importância das relações entre Colômbia e Venezuela hoje? Considerando que a Colômbia também é um país visto hoje com, digamos, com um olhar... É um país menos... É menos aquele país em que os Estados Unidos mandavam diretamente e é mais um potencial problema no imaginário americano para as relações entre Estados Unidos e Colômbia. Como é que está esse jogo político quando a gente para de pensar só no Brasil, na América do Sul, e começa a pensar nos outros países latino-americanos, em especial a Colômbia? Quando a gente começa a olhar o ponto de vista dos outros países latino-americanos, a posição brasileira se torna mais insustentável. E isso é o que a gente tem colocado, né? A posição brasileira, da forma como está sendo tomada, é sustentável exclusivamente, unicamente, se você olha de dentro do país. E alguém há de dizer, mas é isso que a diplomacia brasileira faz, ela tem que olhar a partir do nosso ponto de vista. Calma, existem interesses regionais que também são importantes. Por que eu digo isso? Porque você sinalizou muito bem, a Colômbia, durante muitos anos, foi vista como um entreposto dos interesses norte-americanos na região, e não só dos interesses comerciais, mas dos interesses militares. A Colômbia liberou uma quantidade brutal de espaços no seu território para bases norte-americanas que davam condições da ação militar dos Estados Unidos operar em toda a América Latina. Ou seja, as armas de guerra que os Estados Unidos têm na Colômbia, elas são mobilizadas em 1 hora, 30 minutos em toda a região da América do Sul, de forma mais fácil, porque a Colômbia permitiu isso, né? Durante muito tempo a Colômbia foi vista dessa maneira. Agora você sinalizou bem, o Petro puxou o freio de mão. E disse, não, a Colômbia não é um vassalo dos interesses norte-americanos. Se bem que é verdade que ele não revogou esses direitos de participação no seu território, né? Ele impõe crescentes questões administrativas para renovação, para verificação do que existe lá dentro, para troca de informações. A gente tem visto isso. Mas o Petro também está sendo alvo interno de uma série de perseguições. Desde espécie de lava-jatos que estão acontecendo na Colômbia, a toda hora o filho do Petro foi preso, inclusive. Por conta disso, você tem uma série de outros problemas ali instalados. Então, quando você vê esse cenário, você percebe que o conceito de soberania passa a ser extremamente mais importante do que na visão brasileira. Porque o Petro também, para se manter no poder, ele precisa exigir o respeito sobre a soberania colombiana, né? E uma soberania que já vem sendo atacada porque você tem bases militares estrangeiras lá dentro. Né? O que é uma base militar estrangeira? É um enclave, né? Como se diz em inglês, um cluster, um enclave de discussão de soberania dentro do seu território, um espaço onde você não comanda. O Brasil, por exemplo, um dos primeiros atos do governo Lula I
foi revogar o acordo que o FHC tinha feito com a base de Alcântara, porque o acordo dizia que o presidente brasileiro não tinha acesso à base de Alcântara sem autorização americana. E aí o Itamaraty brasileiro dizia, bom, mas existe algum lugar no território brasileiro que o presidente democraticamente eleito do Brasil não pode entrar? Então isso fere a nossa soberania. É isso, as bases ferem a soberania. Então, a Colômbia é um país cuja soberania está sendo disputada internamente pelo Petro. Então, para ele, esse conceito de soberania é muito importante. E ele vê no Maduro um parceiro, talvez um parceiro indigesto, porque ele gostaria que as águas não fossem bagunçadas dessa maneira. O Petro queria uma coisa mais tranquila em termos internacionais, porque se a Venezuela causa bagunça política no Brasil, você imagina o que causa dentro da Colômbia, como você mesmo comentou. Apoiar ou não apoiar, tem uma onda política lá dentro da Colômbia bastante grande. Então o Petro vê o Maduro como um parceiro no conceito de soberania, um parceiro no conceito da recuperação do uso e da disposição dos territórios nacionais latino-americanos pelos interesses americanos. Mas isso é uma construção histórica. A questão é que se o Maduro começar a se tornar não só um parceiro, mas uma figura indigesta, talvez o Petro tenda a se afastar desse processo. Por enquanto, ele não colocou isso, né? Mas eu te diria o seguinte, dos 3 grandes países latino-americanos, o México, a Colômbia, vamos dizer assim, a Argentina seria mais ou menos o outro país, mas do México, Colômbia e Brasil, que lidaram com a questão da Venezuela, né? O país mais próximo dos interesses venezuelanos seria o México, mais próximo dos interesses, aliás, mais distante dos interesses venezuelanos estaria o Brasil. Então a Colômbia está fazendo um meio campo nisso. Em vários momentos o Petro chamou a atenção do presidente Lula, não obviamente abertamente, mas internamente a sua diplomacia, dizendo, olha, calma, não é bem por aí que a gente tem que ir, é por isso que a gente tem que entender. Eu acho que seria o melhor mediador nesse processo tudo, seria o Petro, até pelo que vive internamente na Venezuela, né? Porque conhece as questões históricas ali e sabe até onde isso pode ser modificado através de decisões de política externa. Mas eu não sei se o Petro tem força política interna suficiente para isso, porque dependendo da pressão que fizerem, o Petro, quem acompanha as redes sociais do Petro, sabe que semana sim, semana não, ele denuncia um golpe contra ele, vem nas redes gritando, olha, estão tentando me tirar. E essa política, né, de denunciar o tempo inteiro o golpe é um ataque à sua soberania, e isso acaba diminuindo a força das políticas externas. Agora, os 3 países estiveram juntos nas discussões sobre as eleições. E o México rapidamente saiu fora. Saiu fora, né? Isso. Porque na realidade... Quem teve eleição lá e a nova presidente já falou, isso já passou. Isso, tanto a nova presidente... Isso, tanto a nova presidenta quanto o López Obrador, os dois tinham uma posição muito parecida, né? A posição dos dois era o órgão superior judicial da Venezuela tem legitimidade e jurisdição suficiente para dirimir essa questão. O que quer que ele diga vai ser aceito pelo México. A posição brasileira inicialmente parecia ser essa, mas depois recuou e disse, não é bem assim. E o México disse, não bem assim a gente não pode aceitar, porque se eu vou dissolver, se eu vou dizer que o órgão não tem essa decisão, alguém poderá discutir todas as transformações jurídicas que o López Obrador está fazendo no México. Para quem não sabe, o López Obrador está reconstruindo, basicamente, ele não agora é a nova presidenta, mas o movimento político que ele iniciou está reconstruindo grande parte da institucionalidade mexicana, seja no judiciário, seja no legislativo, seja no executivo, e se você concorda ou não concorda com isso é outro papo, mas o fato é que ele está fazendo isso, né? Então, ele discutir a possibilidade ou a legitimidade de um órgão superior jurídico num outro país de tomar uma decisão significa abrir um precedente sério para dentro do seu país. Então ele não ia fazer isso de forma nenhuma. Já o Brasil resolveu entrar por isso. A gente está mentindo, Horta. Que o México não reconheceu as eleições. O resultado. O México já reconheceu as eleições. Não reconheceu as eleições. O México reconheceu a decisão da Corte jurídica da Venezuela como resolvida a questão. Ele não foi, ninguém reconheceu as eleições de pronto, os 3 países fizeram aquele acordo de aguardar para ver o que estava acontecendo, e assim que o órgão superior da Venezuela declarou que a vitória era do Maduro, o México disse, ok, isso para mim está resolvido, e a presidenta do México disse a mesma coisa, né? Então você pode dizer que tecnicamente não é um reconhecimento das eleições, mas é um reconhecimento do status como está lá e não se vai mexer.
Na prática, o Brasil também fez isso. Né? Tá fazendo, né, Haroldo? Tá fazendo, como você sinalizou. Quando você continua fazendo a interlocução com Maduro, você reconheceu o resultado das eleições, né? Mas a questão é que... Ou pelo menos você reconhece o governo. Né? Exato, exato. E daí a questão da eleição é uma decisão interna do país, né? Que tem os seus problemas e tem... Aí entra a soberania, né? O México, ao virar e falar assim, ó, o assunto eleição para mim está encerrado, eu não discuto mais, reconhece a soberania, pode não reconhecer o processo eleitoral, pode ter desconfianças, pode ter o que for, problema no México, né? Mas ele não vai isso não vai interferir mais na relação entre os dois países. A diplomacia brasileira teve dificuldade de fazer esse movimento que a Cláudia Sheinbaum, que está aparecendo na tela, nova presidente do México, não teve, né? Exato. E aí é que você vê a forma de você julgar os outros países, né? Enquanto México, China, Rússia julgam isso a partir do limiar da soberania, ou seja, resolveu isso internamente, as instituições daquele país disseram ok, para nós está ok, o Brasil parece que está se apegando nessas minúcias, né, de discutir os processos internos eleitorais. E aí vem aquela paulada que o pessoal do Maduro muitas vezes dá, né, dizendo assim, olha, o Maduro não pediu para ver as decisões do Moro ou as decisões do TSE, do STF na época, para decidir se a posição com relação ao presidente Lula era verdadeira ou não. Né? O Brasil não entrou, a Venezuela não entrou nessa discussão. A Venezuela jogou em cima de níveis internacionais, então ela exige que o Brasil faça o mesmo agora. Esse é um problema grande. Horta, uma última questão que não é sobre a Venezuela, é sobre os Estados Unidos. Semana passada se tornou público detalhes da obra que os Estados Unidos está fazendo na embaixada em Brasília. Na verdade, está construindo uma pequena cidade debaixo do terreno que ele é de direito, o terreno é deles. O Brasil pode fazer alguma coisa com isso? Eu fiz essa pergunta semana passada para um dos entrevistados, para o Chamorro, está um corte lá sobre isso. Queria fazer também para você. É normal essa obra? O Brasil pode fazer alguma coisa? Pode questionar? Então, essas questões sobre embaixadas, Haroldo, elas têm uma visão a partir do direito internacional, então todo advogado internacional vai ter toda uma construção teórica a respeito disso que nós, historiadores, não respeitamos. Essa é a verdade. Porque a gente sabe que os limites da ação de um país ou outro dentro do território de outro país depende da força do país agente. Né? A gente sabe muito bem que os Estados Unidos implementaram uma série de coisas nos outros países que não era possível legalmente no momento e que depois foi se fazendo por força. Então, assim, mas a gente tem que entender que o Brasil não é um El Salvador da vida, com todo respeito ao El Salvador, mas assim, a força geopolítica do Brasil é muito maior do que isso, né? Então, se você me pergunta, pode ser feito alguma coisa? Pode. Eu acho que o Brasil pode embargar essa obra de todas as maneiras possíveis. Inclusive, não precisa nem em termos federais fazer isso. Basta que o governador do Distrito Federal chegue lá e diga, olha, né, faltou o alvará de não sei do que vocês não buscaram, portanto, toda essa obra tem que ser embargada. A questão é, quando você faz isso, qual será a resposta dos Estados Unidos? Você acha que os Estados Unidos vai chegar e vai dizer, não, então tá, eu vou parar com tudo. Não, eles vão vir para cima. Então, aqui é um jogo bruto de força, não tem nada a ver com direito internacional aqui, é força propriamente dita, né? E nessa questão especificamente, eu acho que o Brasil precisava agir com mais força. O Brasil não pode permitir que você tenha a entrada no nosso subsolo de 9 andares, pelo que está colocado ali, é isso, né? Seria um prédio de 9 andares para baixo. Quem conhece a Embaixada dos Estados Unidos aqui no Brasil sabe que a gente já brinca, né? Que eles têm aparatos suficientes para ouvir tudo que está sendo conversado no Congresso Nacional, porque se você passa lá, as torres são gigantescas, quer dizer, eles têm capacidade de comunicação com satélite por eles mesmos, sem a necessidade nenhuma de linhas de comunicação brasileiras, e agora eles estariam aumentando esse nível de independência dentro do território brasileiro. É possível que o Brasil intervenha, eu acho até que caberia imediatamente do Itamaraty um pedido de informação. Né? Mas o que o Itamaraty... Esses dias um amigo me perguntou, o que o Itamaraty ia perguntar, Fernando? O Itamaraty ia pedir as plantas da Embaixada Americana e os Estados Unidos vão mandar as plantas, mas nunca vão mandar as plantas reais, entendeu? Então fica um jogo
de mentira. O Brasil finge que coordena, os Estados Unidos fingem que aceitam, e fica essa situação diplomática como basicamente sempre foi. Uma grande construção imagética, mas na realidade os interesses do mais forte vão prevalecendo. No final das contas, eu acho que os Estados Unidos vão construir e a gente vai dar uma desculpa interna, dizer, não, pedimos todos os alvarás, pedimos as informações, eles estão dentro do ok. Não sei. Agora, o que eu gostaria, Haroldo, era de ter visto o Exército Brasileiro mais inteirado nesse tipo de situação, porque isso é uma questão de segurança nacional. E o Exército adora dizer que tem que ser ele o principal ator sobre a segurança do Brasil. Por que não falou nada agora? Por que o único pedido de informação no Congresso brasileiro veio por intermédio de um parlamentar da oposição? Um parlamentar bolsonarista. Por que o governo não se manifestou a respeito disso? Será que é falta de informação? Será que o governo brasileiro não sabia? Será que o governo brasileiro já tinha aceito? Será que isso faz parte do acordo? A gente precisa ter um pouco mais de clareza nessas coisas, até para saber o que pode ou não pode ser feito. Abri o microfone, esqueci aqui. Horta, já estamos com 1 hora de conversa. Precisamos encerrar. Mas eu queria te perguntar... pedir as sugestões que a gente sempre pede para os nossos entrevistados. Um filme e um livro, ou um filme ou série e um livro, para quem está nos assistindo e nos ouvindo. Eu estou revendo, Haroldo, aquela série Vikings, do Netflix, né? A gente, quando viu a primeira vez, a gente fica chocado pela quantidade de sangue, ela é muito bem feita, né? Mas eu estou revendo ela do ponto de vista do entendimento das relações de poder. E ela é uma série muito interessante porque ela te mostra que o poder não é unidirecional, você tem as disputas internas, você tem a criação dos mitos, como necessariamente isso influencia e evidencia ali. Uma pergunta que eu me fiz agora há uns 2 dias, quando eu estava vendo o último episódio que eu assisti, que é um episódio onde existe um sacrifício que é feito a um determinado deus lá. Eu fico imaginando assim, esse episódio foi tão bem aceito no Brasil, um sacrifício humano a um deus, né? Se fosse uma religião afro, será que seria muito... Se a gente não estivesse falando de vikings, se a gente estivesse falando de, né, sei lá, de algum povo afro, e a sua religiosidade, os seus processos, será que também seria um sucesso internacional assim? Será que se aceitaria os limites da sociabilidade, da religiosidade deles, inclusive entendendo como atos de heroísmo? Ou será que a gente veria ali claramente a questão do racismo no Brasil, né? Mas vale a pena rever com muito cuidado, prestando atenção nas relações de poder ali. E o livro que eu realmente fiquei impressionado nos últimos tempos que li, é o livro A Maior de Todas as Pragas, né, do David Leigh Williams. Ele acho que só tem em inglês, eu acho que ele não tem ainda em português, mas ele trabalha... O interessante desse livro é que ele fala de desigualdade. Desigualdade é o grande tema do século XXI. Os economistas não conseguem fugir disso, porque já há provas de que a desigualdade do capitalismo prejudica o próprio capitalismo. Então, de alguma maneira, a gente não foge disso. Mas esse livro do Leigh Williams, ele não é economista, ele é um cientista político, e ele se propõe a ler o que falavam sobre desigualdade, Platão, a Bíblia, Hobbes, Rousseau, Adam Smith, o Stuart Mill e o Karl Marx. Então, é interessante porque ele vai pegar esses grandes pontos de contato e vai mostrar nas obras dos caras como é que esses caras viam as questões de desigualdade. Isso oferece para o leitor, principalmente para quem, se você domina o idioma do inglês, né, mas não conhece muito de economia, de ciência, isso permite que você tenha um nível de argumentação realmente interessante, porque você está falando das obras dos principais indivíduos que pensaram a esse respeito. É um livro muito legal sobre isso e de fácil leitura, viu? Claro, dominando o idioma do inglês fica mais fácil, né? Mas assim, ele escreve de forma tranquila, você consegue ler numa boa, porque tem vezes que a gente pega livros em que o argumento do cara é bom, mas a escrita é uma desgraça. Esse não, esse é um livro interessante sobre desigualdade do ponto de vista não econômico, mas do ponto de vista filosófico e político. Tá certo, Horta. Muito obrigado por essa entrevista. Volte sempre aqui ao Opera Mundi. Obrigado a você que assistiu, compartilhou, espalhou essa conversa. Tchau, tchau. Obrigado, Haroldo. Um abraço.